Tá começando mais um vídeo aqui no canal Lanterna. Vamos falar um pouco sobre Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, porque tem jogo demais e a gente nunca consegue fazer uma semana boa de gravação. Vamos começar pelo mais polêmico, né? Que foi do Fluminense. O Fluminense conseguiu a proeza de ser eliminado dentro do Maracanã pelo Lanús. Jogou com o time em reserva, né, na última rodada do Brasileirão, conseguiu vencer, mas não convenceu, né? Ficou muito fraco contra a Vitória. Foi para esse jogo da volta do Lanús e decepcionou os mais de 40 mil tricolores que estavam no estádio. Difícil. A gente falou no último vídeo que o Fluminense podia sim ganhar do Lanús e tal, virar, assim como ele tinha virado contra o Vitória, mas também falou que eles precisavam entrar muito ligados no jogo, que é uma coisa que não está acontecendo muito com o Fluminense esse ano. Para mim, um lance que me chamou muita atenção vendo o jogo, né, foi o gol do Lanús nessa partida, que o René perde a bola num ataque, o Lanús vem descendo num contra-ataque em marcha lenta, parecia que eles estavam andando em campo, jogando futebol contra criança, e eles conseguiram chegar na área e conseguiram fazer o gol. E o detalhe maior pra mim é que o lateral... E nesse lance, o mais bizarro é que o René, que tinha perdido a bola lá no ataque, ele é um lateral e não voltou. Tipo, ele não aparece mais no lance. Ele perde a bola numa área, o jogo vai se desenrolando inteiro, lentamente na direção da área que ele deveria estar defendendo como lateral. E ele simplesmente não aparece mais até a hora do gol, que aí a câmera vai e mostra a decepção dele, né, do time dele ter tomado o gol. O Fluminense não fez nada, ele estava assistindo a partida dentro de campo. Acho que foi por isso que o Fluminense não conseguiu virar nesse agregado e conseguir chegar nas semis. Esse lance do gol do Lanús tiveram dois momentos bem evitáveis ali, né? O Canóbio foi marcar o jogador que fez o passe pro meia do Lanús fazer assistência. Ele podia ter matado o lance ali, ele não matou, ele estava do lado, ele estava atrás do jogador, ele ficou só acertando, deu um bote para fazer uma falta ali, mesmo que fosse uma falta perigosa, era melhor a falta do que ter tomado gol. E outro momento, e para mim esse foi o principal, foram as substituições do Renato, principalmente a tirada do Hércules no intervalo, né? Ele ter tirado o Hércules desmontou o time de uma forma que o time não conseguiu mais se recompor durante a partida inteira. Ele ter colocado o Otávio no lugar do Hércules foi um crime. Independente de se ele tivesse cansado ou não, o único motivo para ele sair seria a lesão. Acabou que depois da partida o Renato Gaúcho pediu demissão e há uma hora atrás o Fluminense já anunciou seu novo técnico, que é o Luiz Ubeldia, aí em São Paulo. O que você espera do Ubeldia no Fluminense? Se ele seguir mais ou menos a mesma coisa que ele apresentou no São Paulo, eu espero um time mediano, que tem lá seus lampejos, mas que vai ficar ali naquele meio de tabela. Pode ser muito bom? Eu posso queimar minha língua? Posso. Mas eu não espero um trabalho excepcional do Zubeldia no Fluminense. Eu espero um trabalho 6, 7, tipo, passar de ano. Mas não ser o melhor da turma. E outro time que jogou também a Sul-Americana, outro brasileiro, foi o Atlético Mineiro, que esse sim passou. O Atlético Mineiro que venceu por 1-0 depois de ter empatado por 2-2 lá na altitude. O Atlético Mineiro também jogou contra o Botafogo, no caso, na última rodada do Brasileiro. E repetiu o jogo da final da Libertadores, né? Tinha um jogador a mais e não conseguiu vencer o time do Botafogo. Não, e o Botafogo que vem em crise, é inegável, o Botafogo está em crise, tem diversos problemas, a gente vem falando sobre isso em alguns vídeos já, já tem mais de um mês que a gente está todo vídeo falando que o Botafogo está em crise, deu tal problema, tá sem goleiro, perdeu outro goleiro, enfim. E aí o Atlético, que começou o ano com grandes expectativas, era para ser um time muito bom esse ano, tá provando cada vez mais que, a gente tá em setembro, não dá mais para salvar essa temporada se não der jeito no time. O São Paulo pode salvar isso, talvez para esse ano ainda, ou pro ano que vem, mas eu não vejo melhora efetiva no Atlético para conseguir ganhar alguma coisa. Eu acho que provavelmente vai continuar a mesma coisa no Brasileirão, que é esse meio de tabela, meio sei lá o que vai acontecer com o Atlético. Na Sul-Americana, pra mim, eles estão fadados a parar na semifinal. Eu já não concordo tanto contigo. Eu acho que o Atlético Mineiro tem sim chances de ganhar a Sul-Americana, mas que sim, vai precisar ter uma mini revolução mesmo nesse final de temporada. O Atlético agora é um dos grupos favoritos, né? Por outro lado, o Botafogo jogou ontem também, né? Depois desse jogo contra o Atlético Mineiro. Uma partida atrasada contra o Grêmio. Estava ganhando por grande parte da partida, né? Teve um pênalti pro Grêmio, que foi muito questionado pelo técnico Ancelotti. E o Thiago Volpe converteu, né? Ele bate falta, pênalti. E também nos pênaltis ele está
convertendo todos, né, pelo Grêmio. O Volpe é um goleiro muito questionado aqui no futebol brasileiro. Ele é bom batendo bola parada. Ok, tem as polêmicas fora de campo que eu não concordo nem um pouco com as atitudes dele, ok? Só que dentro de campo, ele é um goleiro nota 7, não vai te comprometer muita coisa, mas também não vai te entregar, nossa, que goleiro espetacular. Mas ele contribui com essas vitórias, né? Mas, falando do Botafogo, é muito esquisito ver um time que não sabe ganhar partidas. Ele começa bem, joga bem e tal, mas não consegue segurar resultado nenhum. Empata de maneira esquisita várias vezes, inclusive são 2 rodadas seguidas empatando de maneira esquisita. Pô, abrir 3-0 numa partida no intervalo e voltar pro segundo tempo, tomar 3-0 no segundo tempo e aí ficar 3-3 é esquisitíssimo. Ninguém na história conseguiu isso, e o Botafogo conseguiu 2 vezes, inclusive em uma perdeu pro Palmeiras, né, naquele 4-3. E agora tomou esse empate aos 90, sim, numa partida que era para estar resolvida desde a primeira etapa. O Botafogo parece que não sabe ganhar. Sabe jogar futebol, mas não sabe ganhar as partidas. Essa ponto do Grenal, né? O Inter perdeu mais uma partida. O Roger, como a gente já estava cantando a bola aqui, foi mandado embora. Eu acho até que eles demoraram a ter essa troca de comando no time do Inter. Pode ser tarde demais, porque o Inter já está ali perigando chegar perto da zona de rebaixamento. O Inter finalmente demitiu o Roger. Tipo, o trabalho dele já tinha acabado o momento, né, do trabalho dele há muito tempo. Pelo menos 1 mês e meio, 2 meses, que o Roger não devia mais ser técnico do Inter. E eles demitiram o cara agora. Já contrataram o outro, né? Contrataram o Ramon Dias. Exatamente, ex-Vasco, que também não apresentou um trabalho muito bom no Vasco, né? Vamos ver se ele vai apresentar no Inter. Eu acho que a pior parte do ano do Inter e do Grêmio provavelmente é por conta da diretoria de ambos os times, que se prendeu muito aos técnicos que eles escolheram e, cara, passou o momento. Demite, busca outro, que pode ter um milagre. Se você não demitir, não vai ter um milagre. Vocês vão ser rebaixados, não vão ganhar nada. E aí, ano que vem, vai ficar cada vez pior se continuar desse jeito. Bom, e o clássico que eu diria que foi mais decisivo para o campeonato, até agora, pelo menos, foi o Flamengo e Vasco. O Flamengo, que tem um time bem superior ao Vasco, tanto no papel quanto no futebol jogado, conseguiu perder 2 pontos para o time do Vasco, capengando. E apesar de ter uma leve melhora no time nas últimas partidas, ainda é um time muito inferior ao Flamengo. E esses pontos podem fazer falta, porque vamos falar de novo. O Palmeiras tem jogos a menos. E se o Palmeiras agora vencer os jogos que estão a menos, ultrapassa o Flamengo na tabela. Assim, a gente tem que pensar também que o Flamengo tem as próximas partidas e tal, pode conseguir outros pontos e o Palmeiras pode oscilar, mas o Flamengo deu muito mole em empatar com o Vasco. Realmente, o Flamengo é talvez a melhor equipe do Brasil, talvez da América do Sul. Isso aí tem questionamentos e tal, você pode comparar inclusive com outros times do Brasil para ver peça a peça, mas é um dos melhores, com certeza. E assim, tinha tudo para ganhar, mesmo entrando com um time tido como misto, time um pouco reserva e tal. O Alan jogou 90 minutos, e não é um jogador que é para ser titular, tá jogando mais porque o Pulgar tá machucado. Tava ali administrando o jogo, e aí toma um gol num lance que é quase uma desatenção do esquema defensivo do Flamengo. E não só perdeu esses 2 pontos, como já tinha perdido outros 2 no primeiro turno, porque esse ano o Flamengo e Vasco foi empatado 2 vezes no Brasileirão. Então, assim, são 4 pontos que o Flamengo podia ter a mais na disputa pelo campeonato. O Flamengo que vai jogar hoje, a gente está gravando na quinta-feira, a segunda partida da Libertadores contra o Estudiantes. Pode ganhar a Libertadores e o Brasileirão, como em 2019, e o empate contra o Vasco não muda nada. E agora tem que ver como é que vai ser a partida pela Libertadores, que ganhou de 2-1 na primeira, mas com muita polêmica. A gente gravou o último vídeo no dia do jogo também, e teve muita polêmica nessa primeira partida da arbitragem. O Flamengo fez 2 gols com pouco menos de 10 minutos, e aí todo mundo achou que ia ser uma goleada. Mas depois a arbitragem foi muito questionável, inclusive diversos torcedores de outros times na internet falaram muito sobre isso. Até eles falaram, pô, realmente,
roubaram muito contra o Flamengo, porque parece que a Conmebol não quer que os times brasileiros ganhem mais uma Libertadores, porque também teve... Eles alcancem os argentinos. Exatamente, também. Porque também teve outras polêmicas de arbitragem no jogo do Palmeiras, né? Que passou do River Plate, mas também teve vários problemas na arbitragem, teve faltas não marcadas, teve cartão vermelho que era para ter sido aplicado e não foi, enfim. Então, pode ser que o Flamengo tenha outra surpresa hoje, não consiga passar de fase. Mas tem tudo para passar, tem tudo para ganhar o Brasileiro, e esse empate não vai valer de nada. Mas foi uma partida muito esquisita do Flamengo e muito boa do Vasco. Conseguiu empatar, conseguiu esse pontinho aí numa partida que ninguém esperava que eles fossem ganhar ponto nenhum. E eles precisam de todos os pontos do mundo para escapar desse rebaixamento. Os outros dois times que estão ali disputando o título, teve o Cruzeiro vencendo o Bragantino por 2-1, e o Palmeiras, que enfiou a taca no Fortaleza, coitado do Fortaleza. Tudo indica que o Fortaleza vai jogar a Série B no ano que vem. Não estão conseguindo se recuperar também. É o vice-lanterna já há várias rodadas. E, além disso, o Palmeiras também ganhou ontem, né, na Libertadores. E está ali junto com o Flamengo, disputando Brasileiro e Libertadores. Os dois são dois postulantes, né, a vencer essas competições. Quem sabe não revela. Um ganha Brasileiro e o outro Libertadores. O Flamengo está buscando ser o maior campeão brasileiro, mas também o Palmeiras está querendo, igual ao Flamengo, ser o maior campeão brasileiro da Libertadores, né? Que os dois estão com 3 títulos, buscando o 4º. Nenhum brasileiro é tetra, só tem 3 campeões, né? Que são São Paulo, o Flamengo e o próprio Palmeiras. O Palmeiras está muito bem, jogou muito bem contra o River. O River tá uma draga do caralho. Vale destacar a dupla Flávio Lopes e Vitor Roque, né? Os dois decidiram jogar o futebol nessa reta final de temporada, né? Exatamente. Foi muito bom que o Vitor Roque conseguiu voltar à velha forma, né? A gente falou várias vezes que ele não estava bem. Ele estava devendo, né? Estava devendo muito desde o começo do ano. Mas, cara, ele tá jogando muito bem. Tá mostrando o Vitor Roque que a gente esperava quando ele voltou pro Palmeiras. Que a gente sabia que ele podia apresentar. Ele não apresentou lá na Europa por diversos fatores. Mas aqui no Brasil, ele tem futebol para sobrar. Foi muito bem o Palmeiras contra o River e contra o Fortaleza. Conseguiu esses 3 pontinhos. E agora, já que o Flamengo empatou, conseguiu ali se aproximar um pouco mais do Flamengo e colocar uma pressão maior em cima do time da Gávea. O Palmeiras está realmente muito bem na temporada. Está mais constante do que o próprio Flamengo, apesar de não apresentar um futebol bonito, como nunca apresentou na era belga. É um futebol efetivo, tem todo o mérito do mundo se conseguir ganhar os 2 títulos que estão postulando, como você disse. O Vitor Roque está muito bem, o Flaco é herói. Foi o Andrés também, chegou voando no Palmeiras. Exatamente, chegou muito bem no time do Palmeiras, fez gol contra o Fortaleza também. Várias assistências já. Exatamente, assim, o Andrés é um jogador top de linha para o futebol brasileiro. Ele saiu do futebol brasileiro muito por conta do erro dele na final da Libertadores, porque no time do Flamengo talvez ele tivesse espaço até hoje, se ele não tivesse aquele erro de percurso, né, na final da Libertadores. Porque ele sobra bem, né. O único problema mesmo foi aquele erro que deixou o Davidson na cara do gol e fez o Flamengo perder. É um pequeno erro, só custou um título só, da Libertadores, nada demais. Então é isso. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Lanterna. A gente vai acabar por aqui, porque esse vídeo está enorme. Então, se você gostou, curte, comenta e compartilha com seus amigos e familiares e para todo mundo, para a gente alcançar um pouco mais de gente. A gente está chegando aos 100 seguidores aqui no YouTube e a gente quer muito chegar nessa marca. E é isso, e valeu e até o próximo. Arrasta pra cima!